Salve, salve galera, tudo bem? Bom, gente, na nossa última aula, nós discutimos muitos elementos que fizeram Portugal a desbravar os sete mares. Nós percebemos que, a princípio, os interesses pelas especiarias e pelo ouro fez eles desbravar novos territórios, depois pelas pessoas escravizadas, depois a ocupação nas ilhas do Atlântico, para só aí chegar no Brasil. Pois é, e por falar em chegada ao Brasil, por falar em chegada no Novo Mundo por parte dos portugueses, nós vamos discutir este conteúdo hoje. E aí, tá preparado? Vamos lá? Antes de mais nada, já separa o caderno, já separa a caneta e vamos fazendo as devidas anotações. Pois é aquilo, quem não registra não aprende. Não adianta falar, não, eu tô escutando, eu tô aprendendo. Cara, tu pode aprender agora, rapidinho. Depois, cara, se você não registrar, você não aprende. E claro, não custa nada, né, gente? Esse é rápido, é facinho. Dá aquela curtida no canal, compartilha o canal, enfim, ajuda o projeto a crescer. Eu sei que às vezes é bem cansativo, mas é isso, gente. Se fosse fácil, não seria legal. Então, você quer o ingresso naquela sua Universidade dos Sonhos? Meu amigo, vamos junto com a gente, vamos junto com o Gabarita Gel, porque aqui é no pancadão. Beleza, galera? Vamos lá, partiu para a aula. Bom, galera, todo mundo sabe da história, todo mundo sabe do rolê, todo mundo sabe Pedro Álvares Cabral chega aqui ao Brasil em 1500, mas quando ele chega, por que ele chega, de que maneira, como tudo isso funciona? Na verdade, galera, a chegada de Cabral no Brasil é um dos inúmeros episódios da expansão marítima portuguesa. Mas assim, gente, é um dos inúmeros episódios. Normalmente tem muitos que querem singularizar todo o processo de expansão marítima portuguesa à chegada de Cabral. E a chegada de Pedro Álvares Cabral é só mais um episódio, beleza? Que começa, no fundo, a gente começa lá com a formação do Estado português. Então, na verdade, a chegada de Cabral só revela essa expansão territorial que Portugal vinha, assim, já se organizando desde o século XIV e século XV. Beleza? Bom, como que começa então a chegada no Brasil? Primeiro passo é que Portugal está entusiasmado com o retorno de Vasco da Gama, de todo o trajeto que ele havia feito até as Índias. Uau! Vasco da Gama conseguiu ir, Vasco da Gama conseguiu voltar com várias novidades. Isso é sinal que as técnicas de navegação que nós estamos estruturando, elas estão funcionando. A escola de Sagres tá sim, tá legal, tá formando bons navegadores. Então, em 1499, um ano antes, Portugal estava muito animado com essa possibilidade de desbravar mais ainda. Mas é claro que os interesses portugueses, e isso se efetiva, eram continuar a comercialização das especiarias que vinha ocorrendo na Índia. Tanto que os traçados que vinham sendo feitos eram sempre para melhorar a navegação e acelerar o processo mercantil para com a Índia. Não só para com a Índia, como efetivar e aumentar mais ainda o comércio nas feitorias que ocupavam parte do litoral do continente africano. E lembrando que essas feitorias traziam marfim, essas feitorias traziam ouro, enfim, eram feitorias de grande importância econômica. Esta consolidação vai fazer que 13 caravelas lá no Rio Tejo se organizem. E essas 13 caravelas, elas são organizadas sobre um jovem fidalgo, Pedro Álvares Cabral, um aluno da escola de Sagres, e aí ele vai partir com as suas 13 caravelas. Amores, muito importante, quando ele parte com as 13 caravelas, toda a documentação assinada, organizada, era uma documentação organizada e assinada para Cabral seguir rumo às Índias. Ou seja, fazer o mesmo caminho que Vasco da Gama fizera, o mesmo. Segue ali bonitinho o contorno do continente africano, passa pelo Cabo de Boa Esperança e segue o caminho até a Índia, faz o comércio e volta. Entretanto, ele vai se distanciar da costa africana e vai navegar em sentido oeste, chegando no dia 21 de abril de 1500, onde hoje ali é Porto Seguro. Aí, aquela pergunta histórica que sempre se coloca. Foi uma obra do acaso? Ou Cabral chegar no Brasil foi porque realmente ele perdeu o rumo? Ou porque havia um plano secreto de efetivação de Portugal aqui no novo continente? Enfim, essas discussões permeiam até hoje e por dois
dois caminhos. Primeiro, pelo próprio sentido da descoberta. Pelo próprio sentido da descoberta. Pois, quando você traz um contexto de descoberta, uau, Cabral perdeu o rumo, ele estava indo à Índia, ele perdeu o rumo e chegou ao Brasil, você, querendo ou não, traz uma ideia de herói para o povo europeu. Uma das consolidações eurocêntricas pelo qual a educação, sobretudo ocidental, se organiza. Se você coloca não um contexto que ele perdeu, você vai entrar num contexto que é mais real, que é o contexto onde ele achou o Brasil. O fato dele achar o Brasil, ele não descobriu o Brasil. Só que o contexto de achar não traz todo o glamour, não glorifica tanto essa ideia de o descobridor do Brasil. Porque, como vocês bem sabem, os indígenas já ocupavam o território há muito tempo. Mas, querendo ou não, quando a gente traz esse contexto de descoberta, você valoriza mais ainda todo o discurso eurocêntrico. Porém, dito isto, se foi descoberto, se foi achado, nós de fato começamos a história do Brasil colonial em 1500. Isso é fato. Não começamos exatamente dia 21 de abril. Nós começamos no dia 22 de abril, porque no dia 21 eles chegam e colocam ali, desce com algumas embarcaçãozinhas, tem um primeiro contato, mas não desce toda a galera. No dia 22, geral desce, e aí de fato começa a história do Brasil colônia. Beleza? Então, a gente já começa a analisar. Chegaram aqui no Brasil. Assim que eles chegam aqui no Brasil, quem eles vão encontrar? Os nativos. Eles vão encontrar os ameríndios, eles vão encontrar os indígenas. Muito importante, galera, que eles vão encontrar dois grupos que basicamente ocupavam todo o litoral brasileiro, de sul a norte, do sul ao nordeste, né? Melhor, todo o litoral brasileiro. Primeiro, os tupis, ou também os tupinambás. Então eles ocupavam ali da região norte até Cananéia. Cananéia, o extremo do litoral sul do estado de São Paulo. Então eles ocupavam basicamente toda aquela região. E de Cananéia para o sul do país, nós tínhamos os guaranis. Beleza? Então os guaranis ocupavam aí a bacia do Paraná, Paraguai. Beleza? Aí, eu coloquei entre aspas tupi-guarani. Por quê? Embora fossem grupos diferentes, os tupis e os guaranis, eles, em alguns aspectos, se assemelhavam. E o fato deles, em alguns aspectos, se assemelhar, principalmente na sua organização social, tanto agrícola, quanto cultural, quanto étnica, fizeram com que os portugueses colocassem eles dentro do mesmo pacote e passassem-os a chamar de Tupi-Guarani. Durante muito tempo, as pessoas falavam qual que era a língua dos indígenas. Aí a galera falava a língua Tupi-Guarani. Não, amores, é a língua Tupi e a língua Guarani. Este contexto de Tupi-Guarani foi uma colocação dos portugueses para os indígenas, uma vez que os portugueses não conheciam toda a complexidade cultural por trás desses grupos. E aí eles pegaram algumas semelhanças entre esses grupos, principalmente a organização agrícola e alguns rituais, alguns valores culturais que se assemelhavam e colocavam dentro do mesmo pacote. Outro fato importante também para se levantar é que os tupis estavam localizados no litoral, bem como os guaranis. É claro que os tupis estavam ali no litoral nordestino e os guaranis no litoral, digamos, do centro-sul brasileiro. Mas entre um grupo e outro, entre um tupi e outro, entre um guarani e outro, nós tínhamos outros grupos indígenas também. É claro que neste primeiro momento de ocupação portuguesa ou tomada de Portugal aqui no Brasil, nós vamos levantar os grupos, os grandes grupos indígenas que estavam no litoral. Se a gente fizer a lista dos grupos indígenas que já estavam no interior do Brasil, meu Deus, a gente não sai daqui. E aí é muito curioso que entre um tupi e outro, entre um guarani e outro, nós tínhamos os tapuias, ou os tapuiás. Gente, tapuiás era a maneira pelo qual os tupis e os guaranis chamavam os outros indígenas que não pertenciam ao seu grupo, que não eram nem tupis, não eram nem guaranis, eram os tapuiás. Quem eram esses? Aí a gente vai ter alguns. Os goitacazes, que ocupam ali a foz do rio Paraíba, então na região sudeste, os goitacazes. Nós vamos ter os aimorés no estado da Bahia, principalmente no sul da Bahia. Aliás, o contato inicial que os portugueses vão ter com os indígenas aqui no Brasil, eles vão sim ter contato muito grande com os tupis, mas os aimorés são os primeiros que eles dão uma aproximada. Vamos ter também os tremembés ali ocupando Ceará e Maranhão.
Mais uma vez, a maior parte dos grupos indígenas que ocupavam o litoral brasileiro eram os tupis e os guaranis, mas nós tínhamos esses aí também espalhados, os tapuias. Tapuias era o nome pelo qual os próprios tupis e os guaranis davam aos outros grupos indígenas. Curioso isso, né? Mas olha só, isso é bem importante porque isso mostra também já um valor cultural bastante complexo de grupo para grupo. Para quem acha que os indígenas todos possuem o mesmo valor, todos possuem os mesmos costumes, possuem uma homogeneidade, está muito errado. É extremamente complexo. O que eu apresentei aqui para vocês quanto ao lance do Tupi-Guarani foi uma maneira encontrada dos portugueses em tentar nomear os ameríndios que aqui estavam. Tudo bem? E como eram os indígenas? Gente, discutir como eram os indígenas pré-Cabral é algo extremamente complexo, muito complexo. Antropólogos perdem os cabelos para discutir como eram os indígenas. Mas, durante o período colonial, muitos indígenas foram referenciados de acordo com as referências que os portugueses tinham deles. Infelizmente, a nossa história colonial fora contada pelo colonizador. Os colonizados não tiveram a oportunidade de registrar e difundir. A gente tem a referência de um documento, de um lado. E as referências que nós temos são relatos escritos por cronistas, viajantes e, sobretudo, jesuítas, pois os jesuítas, a Companhia de Jesus, tiveram uma proximidade muito maior com os indígenas do que outros grupos portugueses, beleza? E esses relatos dividiam entre bom índio e mau índio. Quando você pensa bom índio e mau índio, isso não é porque o índio é bom ou porque o índio é mau. Isso é a referência que o português tinha dele. E aí era muito tranquilo. O bom índio era aquele índio que não resistia à escravidão. O bom índio era aquele índio tranquilo. O bom índio era aquele índio que ajudava o português a escravizar outros indígenas. Sim, gente, indígenas também escravizavam outros indígenas. Esse era o bom índio. Então, é a referência que o português tinha. Entretanto, nós tínhamos também os índios maus, os maus índios. Isso! Quem eram os índios maus? Os que resistiam à escravidão, os que, de maneira organizada, lutavam contra os portugueses. Esses eram os maus índios. Esses eram os índios que os portugueses não gostavam. Por exemplo, eram exatamente esses índios que os portugueses viraram e falavam: eles são os canibais, eles são perigosos, meu Deus, socorro, não cheguem perto deles, e se chegar já dá um jeito de escravizar, mete a corrente nele. Então repara que os indígenas eram referenciados de acordo com sua atitude em relação aos portugueses. E é interessante que em momento algum os portugueses se colocam como bom ou mal, mas sim colocam os indígenas. Só para vocês terem ideia, os aimorés, eles foram um dos grupos de maior resistência à ocupação portuguesa. Tanto que, sobre a pressão dos jesuítas, quando a coroa portuguesa proíbe a escravização dos indígenas em 1570, o único grupo que não fica proibido de serem escravizados são os aimorés. Aí você começa a pensar, por quê? Porque os aimorés, eles iam para cima. Os aimorés não ficavam assim, não, deu certo, beleza. Não, os aimorés iam para cima. E aí o fato deles irem para cima, eles eram tratados como monstros pelos portugueses, e até mesmo quando você tem essa primeira lei em 1570 que proíbe a escravização dos indígenas e passa a aumentar o fluxo de pessoas escravizadas do continente africano para o Brasil, os aimorés, eles não são beneficiados com essa lei. Pelo contrário, a escravização indígena para o grupo aimoré continuava exatamente porque eles resistiam. Então percebam, em outras palavras, se você tiver essa referência e pensar em jesuíta, então todo indígena que aceitava a catequese era um bom índio. Aquele índio que não aceitasse a catequese era um mau índio. Agora, aquele índio que não aceita a catequese, ainda resiste, ainda briga contra um colonizador que só quer escravizá-lo, ele é um mau índio. Então ele não merece as benfeitorias da coroa portuguesa. Então os indígenas eram sobre esse traçado aí, referenciando principalmente os que os portugueses
colocavam. Pensando nisso, a gente então começa a discutir a vida dos indígenas. Como que era a vida dos indígenas? Gente, embora todo mundo discute a vida do indígena, meu Deus, eles vivem em harmonia com a natureza, eles vivem próximos, a gente tem que analisar vários contextos aí. Primeiro ponto, eu vou trazer aqui como referência os tupis, mesmo porque era o maior grupo que estava na região Nordeste, e era na região Nordeste que a ocupação colonial se desenvolvia. Por isso, então, dos grupos tupis. Então, eles eram grupos que praticavam a caça, praticavam a pesca, a coleta de frutas, bem como a agricultura. Beleza? Aí, a gente vai colocar um ponto muito importante. O modelo pelo qual eles praticavam a agricultura era a coivara. A coivara consiste na queima do local. Então, você chega, queima o local, tira ali o rolê, planta e boa. Planta, planta, planta. Quando o solo gasta, você vai para outro lugar. E aí é uma das discussões muito interessantes, porque os indígenas também praticavam a queimada, eles também não, eles procuravam recuperar aquela área que eles praticavam a queimada? Não. Eles não procuravam recuperar aquela área que praticava a queimada. Eles queimavam e também ficavam indo para outros espaços. Só que, dado as suas técnicas rudimentares, dado a ausência de avanços técnicos agrícolas para se expandir uma grande produção, aquelas queimadas que os indígenas faziam, pouco ou quase nada impactavam a natureza. Diferente, por exemplo, quando os portugueses olharam a coivara, inclusive a coivara foi utilizada pelos portugueses na produção da cana-de-açúcar, e falavam, caraca, moleque, isso rola. Só que os portugueses não queimavam uma pequena área. Os portugueses queimavam uma área gigantesca. Aí sim, o impacto ambiental é bem grande. Mas por que a coivara que os grupos indígenas praticavam não geravam tantos impactos ambientais, tais como a coivara que os europeus vieram a praticar? Porque os indígenas tinham uma lógica de subsistência. Então eu vou produzir, eu vou queimar aqui nesta região apenas para alimentar eu e a minha família, apenas para alimentar eu e a minha tribo, apenas para alimentar eu e meu grupo social. Apenas. Então é uma produção muito controlada. Diferente da grande produção comercial dos plantations de cana-de-açúcar que os portugueses vieram desenvolvendo ao longo de todo o Brasil colônia. Então queima, 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 desmata, desmata, desmata. Não é para alimentar você, é para alimentar via pacto colonial a coroa portuguesa. Dentre os principais produtos agrícolas que os indígenas aqui produziam, aqui plantavam, e aliás, ainda continuam a plantar, nós temos destaque ao feijão, ao milho, à abóbora e principalmente à mandioca. Inclusive, a mandioca, a farinha de mandioca, foi absorvida também pela dieta portuguesa. Então Portugal olhou e falou, caraca, é isso que eu vou produzir. Tranquilo de produzir e várias coisas dá para se fazer com a mandioca. Como eu mesmo disse para vocês, eles tinham uma prática de uma agricultura de subsistência. Então, como vocês já bem sabem, já viram em outras aulas, a agricultura de subsistência é aquela, digamos, a mais rudimentar, é aquela primeira linha da agricultura. É aquela agricultura que o cara vai plantar para ele mesmo, ele, a sua família, para consumir. Por isso que, embora a coivara indígena também queimasse, embora também degradasse, o processo de degradação ambiental era muito reduzido quando se comparado ao processo de degradação, por exemplo, de Portugal. Era muito reduzido. Gente, aí porque deve falar, nossa, os indígenas davam um jeito de recuperar aquela área desmatada, aquela área queimada. Não, eles não davam um jeito, eles procuravam outra área para queimar e para plantar. Só que a produção deles era de subsistência, era uma produção ok. Da mesma maneira que isso acontece até hoje com grupos indígenas e está tudo bem, porque é uma queimada controlada, é uma queimada só para alimentar o seu grupo. E aí é muito importante que, para além da agricultura, é muito importante que a troca de mercadorias, de produto entre as aldeias não rolava muito. Mas você tinha sim um contrato entre as aldeias, principalmente com troca de mulheres. Cara, sociedade bem machista, tá? Isso aí a gente não tem que deixar bem claro. Eles trocavam mulheres entre eles, entre os pajés, enfim, e também faziam trocas de bens de luxo. O que era luxo para eles? Penas de tucano, então fazia troca, penas de tucano, penas de arara, enfim, eram objetos de luxo, e pedras para fazer o botoque. Botoque é aquela, sabe, quando o indígena usa
na orelha, enfim, aqui nos lábios, aquilo é o botox, pedras, então eles trocavam. Isso eram artigos de luxo. Então, basicamente, o contato entre as aldeias se dava dessa maneira. Inclusive, esta falta de unificação entre as aldeias é um dos motivos que facilita o avanço português cada vez mais constante no território brasileiro. Porque se essas aldeias fossem unificadas e gerassem uma unidade, eu duvido que os portugueses avançariam tais como vieram avançando ao longo da história. E aí, de fato, nós vamos para a chegada dos portugueses. E, gente, a chegada dos portugueses não tem outra maneira, outra palavra de dizer isso. Foi uma catástrofe para os indígenas. Gente, a discussão aqui não vai ser nem em números, se eram 5 milhões, se eram 3 milhões, se eram 4 milhões, porque os números são muito difíceis de contabilizar. Mas que eram milhões e hoje são bem menos que isso é claro. É muito louco que nesta chegada dos portugueses, ou melhor, do homem branco no território ameríndio, eles conseguiam permear por várias lógicas, porque eles eram respeitados, eles eram temidos e também eram odiados. Dentre os brancos que eram bastante respeitados eram os padres, os jesuítas, porque muitos indígenas associavam os jesuítas aos grandes xamãs, né, os pajés. Porque como os jesuítas ficavam se deslocando de espaço para espaço, levando a catequese, levando a palavra, né, com uma proteção, então muitos indígenas ligavam os jesuítas aos xamãs, o que de certa maneira lhe davam respeito e proteção para que os jesuítas avançassem cada vez mais. Tanto que são os jesuítas que vão lutar, tá lá para o 1570, para o início do fim da escravidão indígena que aqui acontecia. Mas é claro que muitos brancos, eles eram muito odiados pelos indígenas. Sim, muito odiados pelos indígenas. Entretanto, não tinha uma nação indígena aqui no Brasil. Então você tinha a ausência de uma nação indígena. E quando a gente fala você tem a ausência de uma nação, é o que eu acabei de comentar, você não tem uma unidade. Então você tem vários meios caminhos que fica fácil do português, do branco, entrar. Inclusive, eles se aproveitavam desta ausência de unidade para já, usando a mesma experiência da escravidão que eles fizeram com os povos africanos, praticar aqui também. Muitos indígenas, muitas tribos também entregavam outros indígenas escravizados até 1570 para os portugueses. Tá bom? E aí a gente pega aqui. Inclusive, esses indígenas, eles entrando por essa falta de nação, acabavam tendo diferentes conflitos entre diferentes grupos, tá bom? A chegada dos portugueses no território brasileiro trouxe uma violência absurda, uma violência cultural, trouxe uma violência epidemiológica. Gente, o que indígenas morreram contraindo doenças europeias porque não tinham nenhuma imunidade não está escrito. O número de mortes pelas epidemias fora muito maior do que o próprio número de mortes dos extermínios portugueses para com os indígenas via escravidão. Então, o contrair doença num grupo que nunca tivera contato com essa doença e não estavam prontos foram absurdos. Uma das principais maneiras que os indígenas tinham em resistir esses avanços portugueses era fugindo para o interior. Era fugindo para o interior ou batendo de frente. Mas conforme os portugueses vinham se efetivando, vinham organizando a colonização no Brasil, eles também vinham aumentando a sua população. E cada vez mais ficava difícil para o indígena lutar contra o português. E aí eles fugiam para áreas cada vez mais interioranas. Era uma das maneiras de resistência. Só que, ao fugir cada vez mais para áreas interioranas, os indígenas estavam fugindo cada vez mais para áreas mais pobres, para áreas com menos assistência. Estavam cada vez mais ficando marginalizados. E é louco que eles estavam ficando marginalizados dentro de uma terra que, de maneira secular, era sua. Mas por falta de força, mas por falta de arma, por falta da pólvora, eles foram para o interior, ficando cada vez mais marginalizados. Aliás, se a gente fizer uma análise hoje, os grupos indígenas remanescentes, e assim, infelizmente, que nós temos que falar, os que sobraram para contar a história,
porque nós sabemos como for esse processo de massacre, de extermínio, de genocídio, de etnocídio para com os indígenas, estão exatamente onde? Nas áreas interioranas, principalmente na região da floresta amazônica. Mas não é porque a floresta amazônica foi feita para o indígena, não. É porque o avanço colonial não chegou na floresta amazônica, ficou concentrada no litoral. Como o avanço colonial não chegara na floresta amazônica, deu tempo deles se organizarem e respirarem. Tanto que os grupos tupis, os grupos guaranis, os grupos goitacazes, os aimorés, eles vieram sendo reduzidos a meia dúzia de indígena hoje. Beleza? Então, só para vocês terem essa referência. A chegada dos portugueses no território brasileiro não pode ser tratada de uma outra maneira, a não ser uma grande catástrofe para os indígenas. Importante, só para vocês redigirem aí. Então, Cabral ele chega aqui ao Brasil com interesses comerciais muito efetivos. Vai ter contato com os indígenas, lembrando que os indígenas, no primeiro momento, os que estão no litoral, para os portugueses apresentam características parecidas para os portugueses, por isso que os portugueses irão chamá-los de Tupi-Guarani. Entretanto, muitos outros grupos nós temos no meio entre os tupis e entre os guaranis, e que as referências indígenas do Brasil colônia se davam principalmente por cronistas, por viajantes e, sobretudo, pelos jesuítas. Estes jesuítas, por sua vez, acabavam em certas aldeias sendo respeitados porque eles levantavam uma ideia de xamã, uma ideia de curandeiro. No entanto, a ideia do indígena bom e a ideia do indígena mau estava relacionada à sua atitude em relação a Portugal. Então, se ele aceitasse a catequese, se ele aceitasse a escravidão, ele seria um índio bom. Mas se ele se resistisse, ele seria um índio mau. E quem sofreu bastante com isso foram os grupos aimorés, que não foram beneficiados com as primeiras leis de 1570, na proibição da escravidão. Também importante levantar que a chegada dos portugueses no território brasileiro não tem como não falar que foi uma grande catástrofe. Foi violento, houve uma grande imposição cultural, principalmente por meio da catequese, tirando todos os contextos politeístas, mitológicos que os indígenas tinham. Houve inúmeras mortes, tanto pela própria escravidão, quanto pelo contato com os europeus, que trouxeram inúmeras doenças para eles. A discussão se tinha 3, 4 ou 5 milhões é uma discussão também muito complexa, porque isso envolve referências que por muitas vezes nós não mais temos, porque os europeus, os portugueses, mataram os ameríndios que aqui estavam. Beleza, galera? É isso aí, galera! Muito, muito, muito obrigado. Valeu demais. Lembrem-se, juntos sempre seremos mais fortes. E ó, na moral, velho, se tu chegou até aqui no vídeo, é porque você gostou. Ou pelo menos viu pra criticar, mas tá tudo certo também, porque é assim que a gente aprende. Pelo menos se inscreve no canal, dá aquela curtida, compartilha. Velho, compartilha nos grupos do WhatsApp, isso dá um gás absurdo pro canal, você não tem ideia. Porque às vezes você clica em compartilhar, sei lá, em Facebook, fica muito aberto, sabe? Meu, compartilha no WhatsApp, só que assim, compartilha no WhatsApp e manda uma mensagem. Aí, galera, vamos dar uma moral pro Prof. Baglini, ele tá construindo aulas de história do Brasil colonial, que vai vir no pancadão do vestibular. Vamos dar moral. Compartilha dessa maneira, galera. Porque é o que eu sempre falo. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E você viu, eu enchi o seu saco no começo da aula pedindo inscrição, né? Pra você dar aquela moral. Depois não falei mais nada de inscrição na aula inteira. E agora, no fim da aula, tô enchendo seu saco de novo pedindo inscrição. Mas, de boa, valeu o conteúdo. E importante, galera, se você viu esse conteúdo e tem interesses muito claros em gabaritar ciências humanas no vestibular e não registrou, já era, filho. Faz o seguinte, assiste de novo, dá pausa e vai registrando. Porque conteúdo bom é aquele que é compartilhado e também registrado. Beleza, galera? Gente, muito, muito, muito obrigado. E aquilo, para quem não conhece, nós temos uma plataforma, que é a plataforma gabaritagel.com.br. Não custa nada fazer aquele merchan no finalzinho da aula. E aí você tem um super desconto digitando lá Professor Rodrigo ou Prof. Baglini. Eu não lembro o cupom de desconto não. O importante é você digitar. Valeu demais, galera. E lembre-se, juntos somos mais fortes. E
Até a próxima aula. Viu só? É só no pancadão, conteúdo pesado, mas vocês merecem. Valeu, galera!